Olá, estamos começando mais um programa da série Consciência, aqui na TV Escola. Hoje vamos conversar sobre meio ambiente, biologia e ensino. Vamos ver como alunos e professores estão lidando com questões que envolvem ecologia, vida e preservação. Para isso, convidamos os professores Antônio Augusto Rodrigues, do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da base de pesquisas em aves migratórias, Maria Lúcia Gatto, professora de Biologia do Centro de Ensino Médio Bernardo Coelho de Almeida, e Maria do Socorro Rodrigues, professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Mas antes, vamos conhecer uma experiência de uma escola em São Luís do Maranhão, que está levando alunos do ensino médio para aprender ciência nas areias da praia. Vamos ver? Panacoatiara. Essa praia tranquila, de beleza diferente, permite observar uma variação de marés típica do litoral do Maranhão. A poucos quilômetros da capital, São Luís, Panacoatiara é uma área de extremo valor ecológico. Um verdadeiro laboratório a céu aberto, palco de belíssimo espetáculo natural. Os maçaricos são aves costeiras, né? Muito dependentes de áreas úmidas, ou seja, margens de lagos, rios, igarapés, lagoas, manguezais. Nós temos no Maranhão excelentes áreas de alimentação para esses maçaricos e a Praia de Panacoatiara funciona como um dos pontos de alimentação, também como área de descanso. O que a gente quer com o estudo de níveis de organização? Estudar da célula até a biosfera. É isso que nos interessa. Então nós elegemos um organismo para representar aquele ambiente que é Panacoatiara. Todos os anos, milhares de aves migratórias começam a chegar em bandos. Fugindo do inverno no hemisfério norte, os maçaricos deixam sua área de nidificação no Círculo Polar Ártico para uma viagem de 14 mil quilômetros até a Patagônia. É de fundamental importância trazer o aluno do ensino médio à praia para mostrar como funciona o sistema ecológico no ambiente em loco. Mostrar os animais, né, que a existência realmente, não só falar que eles existem, mas mostrar, ó, lá está aquela espécie que eu falei na sala, é aquela bem ali. Eles vêm em busca de alimento, portanto, sua presença é um indicador da saúde ambiental. Os maçaricos são os melhores indicadores de condições ambientais. Por que isso? Onde tem maçarico, tem saúde do ambiente. Queria saber o que é isso aqui, ó, professor. Esse bichinho aqui, ó. Não por acaso, é nesta praia que alunos de uma escola pública maranhense iniciam sua inesquecível viagem pelo universo das ciências. Cada tentáculo que ela possui tem uma série de células que são chamadas de células urticantes. Por quê? Porque elas liberam substâncias que podem provocar queimadura. São Luís já foi chamada de Atenas brasileira. Conhecida pelos casarões coloniais cobertos por azulejos portugueses, a cidade tem orgulho de suas tradições culturais. E agora começa a se preocupar seriamente com a preservação de um outro patrimônio: o meio ambiente. A praia, eu diria que é um patrimônio de todos nós. As praias ludovicenses pertencem aos ludovicenses. Eu não gostava de biologia toda. Quando eu falava biologia, O Centro de Ensino Médio Bernardo Coelho de Almeida, fundado há 18 anos, não causa grande impressão. O prédio ainda é alugado e precisa de reformas. Mas é dentro da escola que nós vamos encontrar o que ela tem de mais precioso: cabeças ansiosas por ensinar e aprender. E é aqui que vamos encontrar uma experiência inovadora no ensino de ciências.
Nessa ida nossa para Panacoatira, nós vamos fazer uma leitura do ambiente, não é mesmo? As aulas de biologia da professora Maria Lúcia Gatto prendem a atenção desses jovens. Com toda a dedicação, Lúcia prepara os alunos para uma visita muito especial. Nós vamos procurar ter uma sequência lá em Panacoatira para a gente poder levar adiante o nosso estudo. O ensino de ciências vai ultrapassar os muros da escola. E é preciso que essa oportunidade seja aproveitada de forma que eles adquiram o máximo de conhecimentos. O que a gente vai tentar levantar já durante o caminho de ida? A paisagem, aspectos do ecossistema, além desses aspectos, o nível de interferência humana. É hora de ir a campo. O dia vai ser longo e de muito trabalho. Nós vamos dividir vocês em 2 grupos para poder trabalhar direito na coleta de materiais. A professora toma como área de referência a praia de Panacoatira. Exemplo perfeito da relação dos seres vivos com o ecossistema. A gente chama para essa preservação, né? A preocupação que os jovens têm que ter com o meio ambiente, né? Com a riqueza que nós temos e que tem que ser conhecida, tem que ser preservada e tem que ser divulgada. Associar isso com a ideia do patrimônio ambiental, associar isso à ideia de um patrimônio a mais, além do cultural, é muito importante para esse grupo de alunos que vem normalmente de uma classe socioeconômica desprivilegiada, desfavorecida, onde sofrem uma série de intercorrências da realidade. Então, para que ele perceba a importância de outros patrimônios, é importante que ele faça a releitura da própria natureza. Os alunos de ciências observam literalmente tudo em volta. Cada buraquinho desses corresponde, na verdade, a um indivíduo. Aqui, esse outro tipo é melhor da gente mostrar. Eles também aprendem sobre os maçaricos, mas o foco de suas atenções é voltado para o estudo das algas. Vocês tomem cuidado, porque normalmente esses ambientes, para a gente, isso faz parte de um grande ecossistema. Agora, para eles, esse aqui é o universo. Elas são encontradas nas pedras descobertas pela maré baixa e possuem uma variedade impressionante. Para encontrá-las e recolhê-las, é preciso perder o medo e o preconceito. A consistência pegajosa pode a princípio ser repugnante. O que é isso, professor? Não, essa é uma esponja. Mas o interesse pela ciência, na prática, logo vence essa barreira. 1, 2, 3, ó, são 3 tipos diferentes. Eles perguntam muito sobre forma, sobre diversidade, o que é, são coisas que eles nunca tiveram contato. Moram numa ilha, mas muitas vezes, muitos nunca tiveram oportunidade de parar e ver o que é um molusco, de ver o que é um artrópode marinho, de observar o que é uma alga. Então, é um universo novo que vai se abrindo. A presença de algas em Panacoatira é também um indicador indireto da saúde ambiental. É hora de colher algumas amostras que serão mais tarde analisadas no laboratório. Aqui você pegou mais de um tipo, então quando a gente chegar lá no portal, a gente vai ter que separar. É importante que os alunos aprendam a pensar cientificamente e o primeiro passo para a classificação das espécies de algas é armazená-las de forma correta, de modo que os exemplares recolhidos cheguem à escola com sua forma preservada. Essa é a primeira separação que vocês estão fazendo. Se não der para separar de acordo com a forma, separe pelo menos de acordo com a coloração. Cuidado que as verdinhas são sensíveis. Estão vendo que elas são mais finas? Porque esse vai ser o material de trabalho de vocês amanhã. De volta à escola, Maria Lúcia e os alunos preparam as algas para a fixação. O primeiro cuidado que nós devemos fazer é tirar ela do vidro, que ela está conservada, botar dentro da vasilha de água e botar um papel por baixo
botar ela dentro de outra vasilha e ir separando com cuidado para ela não se quebrar. Então vocês entenderam por que a gente pegou poucas quantidades? Para não haver desperdício, porque você vai fixar esse material. Tudo isso já vai ser trabalhado em sala de aula, vocês trabalhando com o restante da turma. O exame das amostras determina o grau de pureza ou contaminação do ambiente onde foram recolhidas. Mas esta etapa também revela a extraordinária beleza dessas formas de vida retiradas de Panacoatira. Ela é muito legal, uma ótima professora, e quem não gosta de biologia vai começar a gostar. Depois dessa experiência, a visão desses jovens sobre as aulas de biologia e de ciências como um todo jamais será a mesma. No decorrer do trabalho, a gente pode perceber que eles vão se envolvendo à medida que vão procurando, porque eles vão descortinando alguma coisa. É como se você desse um mergulho no oceano e de repente você se desse conta que está diante de um outro universo. Para alunos e professores, ensino e aprendizagem ganham um sabor de descoberta. Eu achei muito interessante a gente lidar com as espécies, não só falando, mas pegando. Porque eu acho assim mais interessante, né? E se nós pesquisássemos, que tal se a gente trabalhasse com 2 ou 3 amostras? Que tal se nós fôssemos buscar outras amostras em outros lugares? Então, é esse tipo de questionamento que a gente busca, que a gente quer que o aluno desperte para ele. Que a gente acredita que essa é uma das formas que ele tem de intervir cientificamente e intervir mesmo enquanto cidadão. Então vamos começar nossa conversa ouvindo da professora Maria do Socorro. O que você achou dessa experiência? É uma experiência maravilhosa, pois nos mostra essa pedagogia em que você tem a natureza como um laboratório, em que você sai da sala de aula convencional, daquele cartesianismo, os alunos fechados, né? Em que o sistema permite que você, numa sala de aula, quando muito, você vê o professor e a nuca do seu colega, né? Então, quando você sai à natureza, você tem a natureza como grande mestra e com uma percepção, vamos dizer assim, ampliada, né? Porque o que o vídeo nos mostra é esse contato com a natureza, mas que tem todo o iodo do mar, tem toda a frescura da brisa, a salinidade e o contato mesmo com essas formas de vida, e que a professora leva o aluno a descobrir essa conexão, né, que essa natureza fornece desde os seus elos mais básicos da vida, que no caso são as algas. Um universo que às vezes está tão próximo e que a gente no dia a dia não tem tempo ou disponibilidade de parar para olhar com cuidado, né? Isso também é uma aula de como ver o que está ao redor da gente, né? E o caráter, assim, da simplicidade, para quem faz ciência, a simplicidade realmente é algo fantástico, né, Maria Lúcia? E quando nós estudamos algas, por exemplo, eu estudo algas de água doce, e isso requer o uso de microscópios caríssimos, né? E, no caso, ela selecionou algas, macroalgas, quer dizer, que você consegue visualizar, pegar, e que, quando muito, você basta ter instrumentos muito simples, como a gente pôde ver, né, que ela fez uso, e de uma riqueza fora de série. E Augusto, você que teve a oportunidade também de participar da experiência, o que você acha disso tudo? É fantástico. Realmente, eu vejo isso como uma revolução do conhecimento. Uma novidade que está sendo implantada, né, nesse caso, especificamente em Panacoatira, como foi o caso específico de levar os alunos para observar, de fato, o que, em teoria, né, eles já têm o feedback, o conhecimento anterior, né? Mas nada igual do que você está em contato direto com o organismo, né? Olhando aquilo e se lembrando da aula teórica. Ou seja, fixando mesmo o conhecimento através da experiência prática, né? Não tem dúvida que isso
jamais esses alunos esquecerão dessa aula, porque isso, dessa forma, de fato, o conhecimento é estabelecido. Porque o aprendizado observando o acontecimento, ou seja, os processos biológicos sendo realizados de fato, né? Isso é fundamental para o aprendizado. E, Lúcia, a gente viu em um determinado momento que é preciso também vencer algumas barreiras de nojo, de medo, de preconceito. Você percebe isso, que os alunos, muitas vezes, eles podem ter uma certa resistência, que depois, com o tempo, vão ficando mais à vontade? A princípio, a iniciativa de levar à frente o projeto é uma provocação. É uma provocação a todos nós. Nós, como educadores, aos alunos, até a nossa postura, né, em querer sair da sala de aula e chegar a um espaço prático para uma vivência desse tipo. Então, essa resistência também ela é extremamente salutar, porque isso vai configurar posteriormente uma escolha, uma crítica, uma apropriação cultural de um espaço que já é dele, uma sensação de pertencimento que esse aluno precisa também desfrutar. E que muitas das vezes passa desapercebido, né? É como se você trabalhasse a sensibilização não só do aluno, trabalhasse com a troca de experiências a sensibilização de todos. Na verdade, é isso que nos interessa. Mas nos interessa também não perder a possibilidade da fundamentação científica. Então, o nosso recorte, ele não tende a romantizar o que é o meio ambiente, mas tende a aparelhar mesmo, a possibilitar pistas que tragam o aluno para a sua posterior investigação. Posteriormente, é ele quem vai investigar. Sai do controle do professor, né? A partir do momento que você chega a campo, você possibilita um outro contato pedagógico. E esse contato pedagógico é intransferível e ele não depende só de um segmento, ele realmente é um processo onde o ensino-aprendizado de todos passa a ser contemplado, inclusive o nosso. A partir dessa troca todo mundo aprende, Exato. Né? E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, todo mundo aprendendo e também os conteúdos de biologia presentes nessa experiência. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Consciência, conversando sobre o ensino de biologia com os professores Antônio Augusto Rodrigues, Maria Lúcia Gatto e Maria do Socorro Rodrigues. Lúcia, a partir dessa experiência, que conteúdos de biologia você pode passar para os alunos dessa maneira tão interessante? É importante colocar aqui que esses alunos são os alunos que estão chegando ao 2º grau. Então, eles são alunos do 1º ano. E os conteúdos são os conteúdos da grade curricular proposta no PCN, né? Então, o que acontece? Nós passamos a abordar níveis de organização básica dos ecossistemas, classificação integral, né, de todos os seres vivos, com suas características e propriedades, e a posteriori nós já vamos trabalhando novos indicativos de classificação científica, nomenclatura, taxonomia. Então, é o conteúdo que corresponde ao andamento do 1º e 2º bimestre na nossa grade curricular. A importância dessa abordagem é exatamente sensibilizar a partir do momento do ingresso desse aluno no 2º grau. À medida que a gente trabalha o patrimônio ambiental, você consegue despertar, além da questão sinestésica desse aluno, essa necessidade de tocar, de aprender tocando, de perceber as coisas não só pelo que ouve, né, mas sim pelaquilo que ele consegue também reprocessar de uma outra forma. Isso tudo permite que ele consiga alcançar um novo momento de aprendizado. Então, essa é a importância, a grande possibilidade, não só na biologia, mas a possibilidade de você trabalhar também um contexto socioambiental para esse aluno, e dar asas àquilo que nós sonhamos por educação ambiental. Falar um pouquinho sobre os conteúdos?
Já que a Maria Lúcia tocou na temática educação ambiental, um dos focos mais importantes hoje, de vanguarda, é a questão da corporeidade. Quer dizer que o aprendizado ele é acelerado com a questão da corporeidade, que difere muito do que é uma educação física rudimentar. Isso tem todo um arcabouço, né? E esse fato do aluno ir ao campo, de poder perceber o ambiente com os 5 sentidos, e que os pesquisadores chamam isso de topofilia, é algo fantástico, porque realmente o aprendizado muda. Você sai da sala de aula, você consegue sentir a natureza, e o aprendizado, isso provoca realmente um efeito fantástico. Corporeidade seria dar corpo àqueles ensinamentos, àqueles... Não, é você vivenciar com os 5 sentidos seus, o seu próprio corpo, né? De você poder ver a alga, tocar na alga, poder sentir a textura, poder, ao ir ao ambiente, você entrar em contato com aquilo que eu falei, o iodo do mar, a salinidade, a radiação solar, e a integração da equipe, os sons, né, do mar, que são maravilhosos. Então, isso realmente causa um efeito bastante, vamos dizer assim, sinérgico para o aprendizado. E nesse sentido, o Maranhão é privilegiado porque esse laboratório a céu aberto é uma riqueza sem par. Sem dúvida. E a costa do Maranhão é considerada uma das áreas mais importantes, né, para aves migratórias, especialmente essas que a gente viu no vídeo claramente, né, grandes grupos de aves que permanecem nessa área em Panacoatira durante pelo menos 10 meses. Tá? Essas aves vêm da América do Norte para cá, passar o inverno, e o que acontece? Mostra-se claramente que é um laboratório, né, a céu aberto para qualquer, né, série do ensino médio, no caso, né, especificamente. E a professora Lúcia mostrou claramente que você pode integrar, né, o conceito, né, observado em sala de aula teórico, né, com um aprendizado prático na praia, no caso específico. Né. Então, eu vejo isso como fundamental para a primeira sensibilização do aluno com relação ao que é a conscientização com relação à conservação da natureza nesse caso. Então, assim se aprende a respeitar a natureza, dessa forma clara, como tem mostrado. Isso é uma verdadeira educação ambiental nesse sentido, né? É praticamente só isso. E nesse sentido, essas áreas do Maranhão, elas são áreas de preservação reconhecidas internacionalmente? Existe isso, sim. Existe uma convenção internacional, denominada Convenção Ramsar, que registra no globo terrestre áreas potencialmente produtivas. E no caso, as reentrâncias maranhenses, e contígua a ela existe a Baixada Maranhense, são áreas de grande riqueza de diversidade biológica. Tanto que os maçaricos já reconhecem isso, porque é como se esse local fosse um posto de combustível para um viajante. Ele precisa parar, repor as energias, abastecer o veículo para poder seguir a viagem adiante. É isso que os pássaros fazem, né? E a aula da Maria Lúcia mostra essa conexão da rede trófica, das conexões que tudo começa com a planta, tudo começa com aquele ser que consegue captar eficientemente a energia do sol e consegue formar a glicose ali na sua base, na sua estrutura, na sua biomassa. E qual a relação dessa planta com o maçarico? Na realidade, não é uma relação direta, mas indireta, porque ali vão haver seres vivos, microscópios, que vão se alimentar dessa macroalga, né, e que vão servir de alimento para o maçarico. Então, é como se realmente nós vamos lá na teoria, a questão da pirâmide, né, existe uma base da pirâmide, existe um topo. O maçarico estaria mais ou menos no topo dessa pirâmide, mas a base é a alga. E ela tem a estrutura com H. Além disso, ela permite a colonização na sua superfície de algumas outras microalgas pequenas. É como se fosse assim um filé mignon para aqueles organismos que vão se alimentar, raspadores, detritívoros dessas formas de vida. E nesse sentido, essa complexidade do meio ambiente, né, essa relação, a cadeia alimentar, isso tudo também fica muito claro quando você vai a campo, né? Para o aluno, a percepção do ambiente, ela se torna uma conquista. E enquanto conquista, ele pode passar a intervir.
Quando você não conhece, quando você não se apropria, e nós que de alguma maneira, historicamente, pertencemos aos movimentos sociais, contribuímos de alguma forma na sociedade civil organizada de alguma outra forma, nós percebemos isso de uma maneira bastante nítida. Quem não consegue se apropriar não consegue ter intervenção social. E essa intervenção é no sentido de se comprometer com o ambiente. Você não se compromete com aquilo que você não necessariamente não conhece, aquilo que você necessariamente não percebe. Então, esse passo para o alunado é bastante importante, porque ele passa realmente a ter uma outra percepção do ambiente. Ele não percebe, como a gente poderia imaginar, essa espécie isolada, ele não vai passar a fazer campanhas isoladas para defesa desse ou daquele elemento. Ele começa a ter um compromisso com a manutenção, com o processo de preservação. E essa é a reconquista. Então, esse processo de reconquista é que, na verdade, o identifica, é o que, na verdade, o torna realmente capaz de exercer todos os outros princípios de cidadania. É isso que, em princípio, em educação, através de biologia, a gente também pode buscar. É buscar uma nova visualização do que seria essa biologia interagindo com as questões sociais, interagindo com as questões de preservação, interagindo com as questões ligadas à preservação de patrimônio de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais incisiva, aonde ela realmente, a cada dia que passa, possa exigir, inclusive de outros poderes, do poder público, que tenha uma significação maior, possa exigir um maior comprometimento. E nesse sentido, quando você fala de universos, ali fica muito claro no vídeo, né? Você está mostrando para eles, aquilo ali faz parte para nós de um grande ecossistema, mas é o universo dele. Isso também pode ser transposto para uma série de dimensões da vida, né? Isso também é uma aula de cidadania, né? O que, na verdade, nos move é a própria realidade social em que nós estamos inseridos. Trabalhar a educação no estado do Maranhão não é uma tarefa fácil. Nós estamos no estado onde o índice de desenvolvimento humano é considerado o menor do país. Nós estamos num estado que passa por uma crise educacional eminente, onde os setores demonstram problemas atualíssimos. E essa perspectiva é uma perspectiva que não exclui a possibilidade de mudança. Trabalhar com educação ambiental significa também trabalhar de uma maneira fundamentada com todos esses problemas e encarar essa realidade educacional. Não deixar de fazer as coisas, porém alertar, sugerir, propor, inferir uma nova possibilidade de ação. Nós precisamos hoje trabalhar melhor essas alianças, essas parcerias. Eu vejo isso como uma experiência única, de fato. Eu ainda não tinha visto algo formidável nesse sentido. Porque, de fato, quem está dando aula no terceiro grau, no caso, na universidade, quando receber esses alunos que estão passando pela professora Lúcia, eles já estão com uma formação bem razoável do ponto de vista do conhecimento. Vão dar menos trabalhos para a gente. Né? Porque eles vão chegar já com um feedback bem preparado. E isso é uma vantagem adicional, porque você pode agora trabalhar outros aspectos. E mais além ainda, né? Aprofundar mais. Ou seja, mostrar que aquele conhecimento acumulado, né, naquela passagem do ensino médio pode agora ser extrapolado. Ou seja, ele pode ir mais além do que ficar naquela coisa restrita de apenas ter olhado uma função de uma alga servindo de alimento para um organismo bentônico que vai funcionar de alimento para um grupo de maçaricos. Né? Mas todo o processo funcional a nível mundial, ou seja, qual é a expectativa disso em termos de conservação global? Então, ele já tem uma noção de que é importante preservar um único sítio migratório, que é a praia de Panapatira, mas que é um sítio que, se ele não for preservado, o ciclo migratório não é realizado, porque é uma área de fundamental importância no estabelecimento das populações. Eu gostaria de fazer uma intervenção exatamente nesse sentido. A escolha de Panapatira não é uma escolha casual, é uma escolha baseada, inclusive, na preocupação.
Hoje mesmo nós conversávamos e eu dizia que como será Panacoatira daqui a 10 anos, visibilizando aí a questão da interferência humana, visibilizando a realidade socioambiental. Como será isso que hoje tem uma riqueza estuarina bastante evidente, se não houver realmente um cuidado e uma orientação, inclusive no sentido da sociedade ter percepção desses acordos, ter percepção que essa é uma área de preservação de visibilidade mundial. Uhum. Isso nos importa, nos reporta a uma outra questão, a continuidade, o processo continuado de formação desse aluno, comprometido já com essa nova visão da realidade. Além da gente poder ter o prazer de ir percebendo vocações. Esse prazer, eu acho que, aí as outras profissões que me perdoem, mas eu acho que só nós que somos professores, em princípio, temos esse prazer de perceber o desabrochar vocacional de um aluno que você não conseguiria observar se não tivesse um trabalho de campo inicial, ou se não tivesse pelo menos uma situação de aprendizagem que o levasse a se expressar. Isso é perfeito, porque naquele momento daquela aula prática em loco, surge um biólogo dali. Uma pessoa que a partir de agora vai tratar aquele assunto seriamente, levar a sério aqueles ensinamentos. Já que ela falou dessa questão da preservação ambiental, a gente pode falar também um pouquinho do perigo dos mangues de São Luís? Sim, complementando, né? Porque justamente essas alianças que a Maria Lúcia tocou aqui são muito importantes. Porque realmente existe uma universidade, a Federal do Maranhão, que tem todo um corpo de professores, de técnicos, que eu tive a experiência de trabalhar uma parte da minha vida lá, e que eles estudam, né, intensivamente os manguezais, os ambientes não só da ilha, mas de todo o estado do Maranhão. E eu tenho um dado aqui, né, Maria Lúcia, que complementaria essa pergunta sua das projeções, dos cenários, que eu poderia trazer. Posso agora? Claro. Essa publicação foi fruto do nosso trabalho lá, coordenado pela professora Flávia Mochel, né, em que ela mostra a erosão dos manguezais da ilha de São Luís, acompanhadas no intervalo de 21 anos, em que realmente mostra que na década de 71, 72, haviam quase 26 mil hectares de área de mangue, e que em 93, 91, 93, esse quantitativo caiu para quase 19 mil hectares. Então, os estudos mostram que houve uma erosão de 7 mil hectares em 21 anos numa ilha, né? Então, realmente, a aula dela enfoca essa questão, dois aspectos que eu achei muito importantes, que é a questão que o Antônio Augusto tocou, de você ter essa noção global, mas amparado na sua realidade local, né? Então, você vive o local, mas sem perder de vista a questão global, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção na aula da Maria Lúcia também é essa questão do carinho, de você realmente cuidar do microcosmo, tendo essa relação com o macrocosmo e esse cuidado. Se você tem esse cuidado com a natureza, você também estende esse cuidado a si mesmo. E se estende a si mesmo, você estende ao outro. Se estende ao outro, estende a totalidade da biosfera. Então, essa ética, né, ecocêntrica, que é o que realmente a pedagogia dela enfoca e que realmente é o que a gente almeja, realmente que o educador faça. Ecologia aplicada na prática mesmo. Isso mesmo. Uma questão interessante, já que a gente abordou o parâmetro pedagógico, é o seguinte: a afetividade, ela é um construto para a aprendizagem. Eu vou te interromper, porque eu acho que a afetividade é tão importante que a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco e vai falar também de como é possível levar uma experiência como essa para a sua realidade. Não sai daí, a gente volta já. O
programa Consciência está de volta conversando sobre o ensino de biologia com os professores Antônio Augusto Rodrigues, do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da base de pesquisas em aves migratórias, Maria Lúcia Gatto, professora de Biologia do Centro de Ensino Médio Bernardo Coelho de Almeida, e Maria do Socorro Rodrigues, professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Lúcia, a gente parou no bloco anterior quando você ia falar da importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Hoje, a afetividade ela é vista como um construto da aprendizagem propriamente dita. Foi-se o tempo em que as características de repressão ou características terminantemente disciplinadoras davam o tom do desenvolvimento de um programa ou do desenvolvimento de uma sequência de aulas de uma determinada disciplina. Mas é exatamente essa afetividade hoje que tem que ser repassada, tem que ser trabalhada, vivenciada de uma maneira exigente, através de experiências concretas. Quando o aluno chega no ensino médio, ele chega cheio de expectativas. Alguma coisa vai se Essas transformando. expectativas, elas têm que apresentar um determinado suporte. E esse suporte, ele tem que apresentar uma fundamentação, ele deve ser reforçado por uma metodologia. E esse projeto, apesar de ser um projeto embrionário, ele tem essa marca, que é ter uma metodologia forte, precisa, para um grupo determinado de alunos, a partir do seu interesse, a partir da sua vontade voluntária de participação. Ninguém foi forçado a participar, eles foram convidados a conhecer um projeto. E na medida que se interessaram, foram se inscrevendo normalmente para participar, para viver a experiência. Isso fica claro quando a menina fala que detestava a biologia, né? E depois ela diz, como é que alguém pode não gostar de biologia? Exato. Essa descoberta, ela não é tanto fruto do nosso trabalho, ela é fruto, na verdade, da própria alimentação de pesquisa subjetiva que aquele aluno apresenta, mas que de alguma maneira ainda não tinha sido relocada, ainda não tinha sido detonada. Então, isso é importante. O projeto em si, ele tem essa marca e em todos os momentos, tanto na situação de campo, quanto na situação escolar, nós não deixamos que ficasse mascarado em nenhum momento as condições em que esses meninos trabalham e como eles conseguem superar essas condições. Mas não é pelo fato de superá-las que eles não devem exigir novas condições de aprendizado e de trabalho. Esse microprojeto, ele deve ser sim um plano piloto para melhora da realidade social desse aluno também. Ele tem também esse compromisso. E na medida que ele passe a detectar novas possibilidades de parceria, com certeza devem fluir novas expectativas de aumento de qualidade. Falando em possibilidades de parceria, essa foi a primeira vez que alunos foram visitar sua base de pesquisa. Como é que foi isso para você? Bom, de fato foi uma experiência muito nova, né? E a primeira vez que alunos do ensino médio frequentam uma base de pesquisa do ponto de vista científico elevado, né? Então, nesse momento a gente vê que a professora mostrou grande interesse em levar o conhecimento, né, para a prática, ou seja, então ela procurou a gente, né, de alguma forma, descobriu que existia uma base de pesquisa em Panacoatira e fez um intercâmbio para mostrar para os alunos que como fazer ciência, né, na beira da praia, lembra, sempre tendo aquele feedback do conhecimento anterior, né, em sala de aula, o conhecimento teórico, porque, de fato, se você não tem esse conhecimento teórico antes, levar os alunos na prática sem mostrar isso anteriormente não é viável do ponto de vista do aprendizado. Então isso foi formidável, isso foi absolutamente muito interessante. Com o que a sua base trabalha especificamente? Bom, a base trata da proteção de áreas úmidas, que são de importância internacional para aves migratórias de larga distância. Então, todas as aves que ocorrem em Panacoatira, na praia de Panacoatira, né, uma grande porcentagem, 90% pelo menos,
São aves que reproduzem no Canadá e no Alasca e nas zonas temperárias da América do Norte. E após a reprodução migram para o sul do Brasil, para o sul da América do Sul, fugindo do inverno rigoroso. E passam pelo norte da América do Sul, né, e algumas permanecem nesse setor. Então a base foi estrategicamente colocada para monitorar populações de aves ao longo de um tempo. E o que tem sido observado é que, infelizmente, há uma tendência na diminuição populacional de algumas espécies, em função de declínios de manguezais, que as aves são inteiramente dependentes desses recursos tróficos que dependem do mangue. Então a professora Socorro, inclusive, tem dados claros de diminuição de recursos tróficos em manguezais em função, né, da diminuição da área de mangue que ela mostrou agora há pouco. Complementando, né, esses estudos de Morchel e colaboradores, do qual eu fui membro de equipe, e mostram claramente que os manguezais íntegros, eles podem produzir de 3 a 6 toneladas de caranguejo, quando esse percentual, esse quantitativo, cai para meia tonelada para manguezais impactados. Então, você imagina, né, nós colocamos aqui o maçarico no topo da cadeia alimentar, mas se você for colocar o homem, você vai ver que o pescado vai ser afetado também. E todas as pessoas que dependem dessa produção. Claro, né? As pessoas, a inflação, o preço do pescado, a questão do ecoturismo, até isso chega às divisas, né, essa questão mesmo, né? E cada vez mais o que se observa também, às vezes a biopirataria, né, de navios que vêm de outros estados, fazer pesca clandestina nas costas do Maranhão. Isso é noticiado, isso é do conhecimento dos pesquisadores, justamente por causa dessa riqueza. À medida que você vai erodindo a vegetação, você já vai tendo uma perda desses recursos pesqueiros e que vai chegar a afetar o homem. Só rapidinho, esses dados estão mostrando claramente que a população de caranguejos na ilha de São Luís tem declinado. Bom, se grande parte da comunidade biótica depende da população de caranguejos, ou seja, por exemplo, alguns peixes, né, e outros organismos bentônicos que estão relacionados, imagina que a tendência natural é que o pescado diminua gradativamente. Isso já é observado claramente na ilha. Então, toda a comunidade biológica que depende desse recurso tende a cair também, naturalmente. Bom, então vamos voltar um pouquinho para o projeto. Eu queria saber que tipo de dificuldade você enfrentou quando você pensou em fazer isso que já foi chamado aqui de uma revolução. Em primeiro lugar, o próprio cronograma, aula, o planejamento aula da instância pública, né, do Estado, né? A rede estadual, ela passou por uma série de intercorrências, vamos dizer assim, que fizeram com que o ano letivo tivesse uma alteração. Isso, de certa forma, tornou um pouco mais vagarosa a nossa inserção na área. Outra questão também que dificultou o trabalho foi a falta de um suporte financeiro mínimo para o desenvolvimento de ações nesse sentido. Então, viabilização de transporte, de uma maneira que não fosse morosa, porque nós dependemos de diferenças de marés, nós dependemos do estado climatológico do lugar, nós não podemos demorar muito para fazer uma abordagem diária, e muitas vezes a burocracia emperra o processo. Então, o mínimo de suporte financeiro aliado a um projeto barato pode facilitar a construção de uma parceria forte. Então, é o mínimo que se quer. Por exemplo, se pensarmos em desenvolver esse trabalho em outras áreas do país, que apresentem condições similares ou condições ainda a serem investigadas, e que isso pode ser plenamente viável. E não há uma necessidade de um grande volume de recursos. Basta que se planeje, que se tenha uma visão preventiva do que é o estudo
do meio ambiente, do que é você levar uma determinada ação educativa em meio ambiente. Essa ação educativa ela não pode, ela deve apresentar um aspecto, um perfil planejado. E esse perfil planejado, infelizmente, a rede pública ainda não oferece condições, né, principalmente vejo que na nossa área, de estabelecer. Então é necessário que a gente provoque situações onde ela se sinta tocada a apoiar projetos como esse. E aqui a gente viu um projeto relacionado com a praia, porque é o meio ambiente que cerca a escola. Isso pode ser, ainda em termos de biologia, levado a outros tipos de meio ambiente? Claro. Qualquer, assim, uma caverna, um lago, um rio, né, um manguezal, tudo é fonte de muito aprendizado. Eu só queria complementar, fazer uma pergunta à Maria Lúcia, assim, que ela nos desse um esclarecimento para divulgar para os colegas que querem reproduzir a experiência, como é a fixação do material e quanto tempo duraria, porque a sua coleção é de uma exuberância fora de série, né? Quando a gente vê aquelas algas com as suas diversas cores e formas, você poderia nos esclarecer para os professores? Na verdade, nós trabalhamos com uma coleta bastante simples, feita em condições extremamente simplificadas. Então, nós trabalhamos para a manutenção do material que foi coletado com água comum e um percentual pequeno de álcool. Então, isso provoca uma solução fraca de 5 a 10%. E isso é o suficiente para que você mantenha as condições básicas, né, daquele material que você vai fixar preservados. Por quê? Porque como você vai fazer uma fixação permanente utilizando papel, a própria celulose do papel interage com o material presente, com as substâncias presentes no corpo da própria alga. Então o agar, ele se integra perfeitamente à celulose presente no papel. Isso favorece bastante a colagem aqui. Então você não utiliza nenhum outro produto. E dura bastante tempo, sabe? Dura, sim. Eu tenho um arquivo que já tem mais de 10 anos. Você pode fazer vários arquivos. A gente sabe que em situações de produção de herbários também é possível você trabalhar com algumas plantas aquáticas nas mesmas condições. Há uma durabilidade bastante grande. Então, o professor pode fazer um arquivo permanente, desde que ele mantenha as condições de fixação, faça uma prensagem adequada desse material e depois coloque junto, de preferência com os alunos, na melhor linguagem estética que eles assim sugerirem. Porque é bem importante que isso seja também, fique com esse toque com a cara dos alunos. E que esse material seja suporte para a problematização, que é o segundo e último momento, né, da experiência, né? A abordagem transversal dos perigos, da interferência humana, a abordagem transversal sobre problemas relacionados a outras espécies, possa ter aquele elemento ali como um link, como uma possibilidade nova de religação com outros temas na área de biologia, na área de ecologia. Uma complementação, né, Maria Lúcia, também, por exemplo, no nosso país ainda se faz praticamente nenhum uso do agar, assim, na nossa dieta, como, por exemplo, os orientais, os japoneses, onde essas macroalgas, elas servem de alimento, esses pratos mais sofisticados que nós hoje já encontramos no nosso país, né, o sushi, sashimi, que tem, sobretudo o sushi, que tem são algas marinhas que são enroladas no arroz. Que envolve aquela parte pretinha que envolve. Exato, aquilo são algas marinhas e que realmente, né, fazendo uma seleção, você poderia até
vamos dizer, fazer uma incursão na gastronomia com os alunos. Isso também seria um ponto muito interessante. Dos aspectos nutricionais, né? Que podem ser explorados. Aprofundar ainda outros conhecimentos. Né? Existem outras bases de pesquisa como a sua que também possam haver possíveis parceiros de outras escolas de ensino médio? Eu ia até voltar nesse ponto com relação a essa iniciativa da professora Lúcia, e que mostra claramente que não precisa de muito recurso para fazer o que ela fez. De fato, basta ter vontade. Se o professor tem vontade de fazer, de alguma forma ele planeja com o aluno, com o alunado, né? Olha, economizem 10 centavos por dia para pagar a passagem de ônibus para a gente visitar uma área de floresta em um determinado local. Isso já é suficiente para você ter uma experiência nova, porque você não aprende biologia em sala de aula. Você vai aprender biologia de fato em campo, observando os processos. Então isso é suficiente. Se tem força de vontade para fazer isso que ela apresentou para a gente, é suficiente. O aluno pode pagar uma passagem de R$1,50, R$2. Né? Isso é normal, ele consegue ter isso. Né? Porque ele consegue para outras coisas, comprar uma coisinha ali. Então é suficiente para levar o alunado nesse caso. Então não precisa ter base de pesquisa como nós temos um posto avançado de pesquisa de áreas migratórias. Qualquer aspecto interessante que o professor desperte, que isso é fundamental para a formação desse alunado, é suficiente para levar em campo. Não precisa ter uma grande base de pesquisa como nós temos. Não há, de fato, não há outras bases de pesquisa deslocadas na Costa Norte. A gente vai encontrar uma em Pernambuco e uma talvez no Rio Grande do Sul, que não sei se está ativada no momento. Em Pernambuco tem, na ilha de Itamaracá, tem uma base de pesquisa, em aves migratórias também. Então, não há necessidade de ter um centro de pesquisa, mas a vontade específica do professor de levar o alunado. Uma outra questão importante também que a gente vê no vídeo é que os próprios alunos também vão ser multiplicadores para os outros alunos. Isso também é uma experiência muito rica, né? A base dessa multiplicação de experiência é a própria problematização. É o que o aluno traz como resultado, não só do material coletado, daquilo que ele posteriormente vai classificar, e aí sim a universidade, de novo, se torna presente no universo do aluno de ensino médio, no momento em que ele vai levar esse material para uma classificação mais apurada, para uma investigação taxonômica, para uma diferenciação taxonômica mais nítida. Então, nesse momento é importante que o desdobramento. Esse será, na verdade, um dos pontos de desdobramento. É quando ele faz essa investigação classificatória, a partir do material que ele mesmo, em princípio, foi construindo. E, a posteriori, ele também tem condições de explanar sobre isso, de falar sobre isso. Por quê? Porque ele construiu a experiência. Então, a partir dessa construção, então, o que nós montamos em sala de aula? Esses meninos que foram nessa aula de campo, que participaram desse momento construído com a aula de campo, serão os multiplicadores em mini-seminários na sala de aula e numa reunião geral para os outros setores da escola. Então, a ideia não é também só atingir, né, o aluno da sala dele, mas atingir também outras instâncias, outros atores sociais que aparecem no universo escolar, para que se tornem cada vez mais sensíveis à nossa causa. Maravilha. Queria dar os parabéns e agradecer muito a sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço. E agradecer também Maria do Socorro e Augusto por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse foi mais um programa da série Consciência, aqui da TV Escola. A gente queria agradecer também a sua audiência. E até a próxima.